Na nossa coluna de educação dessa semana, a gente vai falar também de mercado de trabalho. A informação é a seguinte: faltam engenheiros no Brasil. Notícia ruim para uma economia em crescimento. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, em 2010, 492 mil estudantes começaram cursos de engenharia. Mas olha, o número de formados não chega a 10% disso. Então, por que o Brasil forma tão poucos profissionais nessa área? É que a gente conversa agora com a nossa comentarista de educação, aqui na coluna de educação, Andréa Ramal. Andréa, obrigado pela gentileza mais uma vez de ter vindo aqui. Bom dia. Por que essa demanda que é grande, essa vontade de estudar, mas na verdade, na hora de se formar, parece que os estudantes acabam abandonando um pouco essa ideia, né, de se formar em engenharia? Primeiro, reforçando o que você disse, Vandrei, não dá para pensar em desenvolvimento sustentável da economia sem pensar em engenharias. Dos mais diversos tipos, civil, produção, metalurgia, petróleo e gás, aqui no Rio de Janeiro, então, nem se fala. A transformação do Estado como um todo se deve muito Países que deram engenheiros. grandes saltos econômicos investiram justamente em fortalecer a engenharia. Mas por que a gente não tem? Muitas das raízes estão na educação básica. Primeiro, as escolas não conseguem desenvolver essas aptidões, essas competências, a iniciação científica tem deficiências na escola. Então, os alunos não sentem vontade de cursar essa área, não se sentem preparados. E aqueles que entram, como você falou, têm muita dificuldade depois para continuar os cursos. O que é isso? Falta de base. Quando a gente comentou, por exemplo, até na semana passada, notas baixas em matemática, o Rio de Janeiro com IDEB baixíssimo, tudo isso tem resultado a pouca capacitação para frequentar cursos desse tipo. Vamos dar uma olhada então, já que você falou dos cursos, né? Segundo o Ministério da Educação, a engenharia representa uma parcela pequena do total de cursos superiores oferecidos no país. Veja só esses números. É isso aí, olha a engenharia, como é que está, 5% apenas dos alunos cursando do todo das universidades. E você vê também uma grande concentração nas ciências humanas, que é exatamente o contrário do que acontece em países com economias emergentes, como, por exemplo, países asiáticos, que estão investindo muito mais nas engenharias e deixando as ciências humanas... Na tecnologia, muito mais. Exatamente, né? Até prioritariamente para os alunos que se saem melhor. Então, só esses que podem optar realmente pelas ciências humanas. Os outros são encaminhados para a engenharia e outras áreas afins. Pois é, André Ramal, olha só, a falta de engenheiros no mercado pode ser um reflexo da nossa educação básica, que não estimula alunos na área tecnológica. André Ramal acabou de comentar isso aqui, mas isso vem mudando em algumas escolas. É o que a repórter Ana Carolina Raimundi mostra pra gente. Precisa-se de engenheiros, há vagas sobrando e profissionais de menos. E de acordo com o professor Aquilino Senra, essa carência de profissionais começa na escola. Não basta ter uma boa formação na universidade. Precisa ter uma base bem formada no ensino médio. O Brasil atualmente forma 35 mil engenheiros por ano. Para atender a demanda de crescimento do país, precisaríamos de mais de 70 mil. A cada 1.000 profissionais que se formam no Brasil, 6 são engenheiros. Nos Estados Unidos, são 25 a cada 1.000. Segundo o professor, é preciso investir em laboratórios de tecnologia e repensar o ensino das ciências exatas nas escolas e nas universidades. Podíamos fazer todo um trabalho hoje que nós temos aí através da internet, da informática, com experimentos, com demonstrações práticas da utilização. Seguindo essa tendência, essa escola em Botafogo, na Zona Sul, criou um esquema especial para o estudo de matérias como matemática, física e química. Os alunos têm aulas nesse laboratório. Aqui eles participam de experimentos e ficam mais estimulados a aprender. Nesta aula, eles estavam fazendo uma pequena instalação elétrica nessa casinha. Qual é a matéria mais fácil que tem aqui na escola? Matemática. Em casa também eu tenho minhas ferramentas para fazer. A gente está aprendendo eletricidade aqui, a mover os carros, fazer luz. De vez em quando até dá curto que eu faço. O que nós fazemos é exatamente mostrar na prática para eles o que eles vão aprender na teoria lá no ensino médio. O que eles acham mais engraçado é exatamente como é que nós temos luz, como é que a luz aparece, né? Então, apresentado para eles aqui a primeira lei de Ohms, que os elétrons ficam parados nos fios e como é que eles são acionados para que esse evento, que é a luz, possa acontecer. Aproveitando a experiência no laboratório da escola, o Felipe e o Daniel construíram, olha só, um projeto que é uma cadeira de rodas que subiria escadas, então envolvendo eletrônica e mecânica. E eles ficaram tão empolgados que até pretendem, né, estudar engenharia no futuro, é isso, Felipe?
Isso. Então, eu comecei a fazer o projeto da escola e, pô, adorei. A gente aproveita as nossas aptidões e consegue, dessa forma, facilitar todo o nosso estudo. Torna tudo muito mais fácil quando você vê acontecendo. Exemplos práticos da coisa ajuda muito a gente a entender. E o projeto dos meninos não é o único na turma do primeiro ano. A ideia era construir uma bicicleta que produzia energia elétrica para carregar um celular ou alguma coisa na hora do recreio. Ver o trabalho dando resultados, uma coisa realmente muito boa. O que você pretende fazer no seu vestibular, por exemplo, sua carreira? Engenharia. Aí, participei muito dessas feiras de ciência, viu? Foi uma nostalgia total agora aqui. Mas é engraçado, né, Eu André? também. O Brasil forma 35 mil engenheiros por ano, nós temos uma demanda de 70 mil, né? Como é que isso funciona em outros países? Qual é essa Em outros média? países, só para você ter uma ideia, na Coreia do Sul se formam mais do que o dobro de engenheiros por ano. E aí você vê que são economias menos dependentes. Por exemplo, quando você olha a questão das patentes, ou seja, o registro de novas invenções tecnológicas, científicas. Estados Unidos registram mais de 40 mil patentes por ano. Brasil, por volta de 400 patentes registradas internacionalmente. É muito pouco, quer dizer, a nossa economia cresce, mas fica dependendo do exterior. A gente viu ali os meninos brincando ali de ciência, mas isso não vai ao longo do tempo, não vai até o fim da escola, né? Não há uma ligação, você acha, Você depois viu com a que carreira, o professor André? falou na matéria, os alunos vêm aqui na prática, o que depois no ensino médio vão ver na teoria. Não precisava ser assim, não precisava ter esse corte. Os alunos poderiam continuar experimentando com laboratórios, com experiências práticas, mesmo no ensino médio, porque a ciência é fascinante. Tem coisas que toda criança gostaria de saber. Por que um avião que é pesado consegue voar? Só que Como é que a a gente não consegue entender muito o porquê dessas coisas. Mas né? como é que a Por de voz do aprender celular isso? consegue ir para outro lugar? Tudo isso são coisas fascinantes que dá para aprender em sala de aula e aí você vai despertando o espírito científico, que é essa vontade de pesquisar. Uhum. E isso cabe também, obviamente, aos professores, né? Esse estímulo todo. Né? Como é que a gente está nesse sentido, na qualificação dos professores para estimular os alunos? Exatamente. Precisa uma formação de professores mais voltada para essa área, porque o ensino fica muito nas fórmulas, equações, decorebas e fica pouco no despertar esses pequenos cientistas. O que um cientista é? Alguém que olha para a realidade, faz perguntas, busca respostas. Os alunos precisam ser assim também. Ser estimulados. Exatamente. Sempre. Não só na escola, em casa também. Exatamente. O papel dos pais aí, uma outra dificuldade. Perfeito. Obrigado, André, mais uma vez. Obrigada, Vandrei. Vandrei. Por ter vindo ao Bom Dia Rio. Obrigado.